Olá, boa noite. A vida de caminhoneiro não é fácil no Brasil, pois além de fazer longas viagens em uma cabine apertada e sem conforto, ele está sujeito a todo tipo de violência e isso sem falar nos altos gastos com manutenções do caminhão. E para piorar, tem que pagar valores altíssimos de combustível do seu próprio bolso e arriscar sua própria vida em meio às estradas esburacadas deste Brasil afora. Mesmo passando por estes problemas, nem sempre são valorizados pelos governos e por uma grande camada da população deste país. O relato que irei contar se passou com um amigo que vivia no mesmo bairro que eu e hoje mora com sua família em Nova Iguaçu. Vou dar um nome fictício para não expor sua identidade, já que, na data de hoje, ele não é mais caminhoneiro e trabalha na Universidade Iguaçu. No ano de 1996, quando me mudei para Belford Roxo, vivia no mesmo bairro um senhor por nome Darcílio João. Seu João, como era chamado, trabalhava como caminhoneiro e costumava ficar na estrada por 2 semanas viajando pelo Brasil e pela América do Sul. Mesmo ele sendo uma pessoa mal encarada, tinha um grande coração e não media esforços para ajudar o seu próximo, até mesmo quando não recebia o devido reconhecimento pelos seus bens-feitos. Quando ainda era muito novo, seu João começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade em uma oficina mecânica ajudando seu tio Valdemar, que mais tarde lhe ensinou a dirigir caminhões. Ele, com muita dedicação, conseguiu terminar os estudos no ginásio e comprou um caminhão, um Scania LK141 V8 na cor laranja, o qual sustentava a casa e os filhos que naquela época eram todos pequenos. Como nem tudo é perfeito, João tinha o defeito de ser uma pessoa muito teimosa e cética quando o assunto envolvia o sobrenatural, pois o mesmo dizia sempre não acreditar nessas coisas, e caso alguma assombração cruzasse seu caminho, ele desceria o aço sem dó e piedade, já que levava um 38 no porta-luvas do caminhão sempre que saía para viajar. Devido sua personalidade forte e explosiva, sua esposa e os filhos ficavam preocupados quando ele saía de madrugada para viajar rumo às rodovias, pois durante esse horário era comum acontecerem assaltos e roubos de carga, mas ele não gostava muito de ouvir os conselhos de sua esposa Cristina e não dava ouvido aos seus filhos, Eric e Gustavo, que pediam a ele que não reagisse a algum assalto na estrada, pois sua vida era mais importante que qualquer bem material. Certo dia, meu pai estava fazendo obra em casa e por um descuido quebrou uma ferramenta do seu serviço. Como não tinha soldador no bairro naquele tempo, ele resolveu levar a ferramenta na casa de seu João para fazer uma solda. Chegando lá, os dois ficaram conversando por um longo tempo e eu, que era novo naquele tempo, fiquei admirando o caminhão, a sua Scania LK141 V8, com sua longa carroceria de madeira, estacionado no canto, perto de uma pala 4 portas, que ele usava no final de semana para visitar seus parentes que viviam em Juiz de Fora. O tempo que ele visitava parte de sua família que morava em Minas Gerais, ele ainda não havia tido contato com o sobrenatural em uma viagem para a região serrana, que iria mudar seu modo de pensar e de agir. Um dia, quando conversava com o meu pai, ele relatou que teve um sonho no qual estava dirigindo seu caminhão na BR-116 durante a madrugada e podia ver uma criatura correndo atrás do caminhão, mas não conseguia saber o que era, pois havia um forte nevoeiro e uma escuridão profunda tomando conta da estrada, e só conseguia escutar vozes e urros desconhecidos naquele lugar sombrio. Sua esposa, que estava lá em casa conversando com minha mãe, disse que isso poderia ser um aviso de Deus, mas ele duvidou dela e pensou que seria coisa de sua imaginação. Como ele teria que entregar uma carga na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, ele teria que viajar pela BR-116 em poucos dias.
Sua mulher parecia preocupada, pois, há alguns meses atrás, teria sido noticiado no jornal Hoje que uma quadrilha estava assaltando motoristas e levando os caminhoneiros para cativeiros junto com a carga, pois haviam trechos das estradas esburacados e isso facilitava a ação de criminosos. Seu João, confiante em si mesmo, não deu muita bola para os conselhos e advertência, pois, naquela tarde de inverno de 1998, ele pegou sua carreta e partiu para buscar uma carga no Porto de Caju, próximo à rodoviária Novo Rio, nos arredores do centro do Rio de Janeiro. Ele me contou que assim que pegou a mercadoria, foi acelerando o mais rápido possível rumo à região serrana do estado, pois queria logo chegar no Espírito Santo e por lá descansar até chegar no Nordeste e depois regressar para o Rio novamente. Ele só não contava que durante esse trajeto teria uma experiência que mudaria o rumo de sua vida e forma de pensar em relação ao sobrenatural para o resto da vida. Uma semana se passou e quando seu João voltou, contou para todos que conhecia sobre uma besta que atormentou sua viagem e lhe causou um trauma. Ele disse o seguinte: eu vinha subindo com um caminhão carregado na Serra dos Órgãos, perto de Teresópolis, e de repente a carreta começou a perder força. E isso foi a primeira vez que aconteceu, pois eu já tinha passado por ali de dia e nunca tinha acontecido, já que o caminhão foi revisado antes de fazer a viagem para São Cristóvão. Com medo de provocar um acidente na estrada, resolvi encostar o caminhão perto da mata fechada no acostamento direito. Desliguei ele, liguei novamente, mas o veículo não funcionava de jeito nenhum. Tentei 3 vezes e nada. Como já estava meio cansado, desisti e travei as portas do Scania e fui deitar na cama atrás dos bancos. Era por volta de 3 horas da manhã e estava muito escuro, e o que iluminava o lugar era o céu estrelado e alguns carros que passavam a cada 1 hora. Eu estava deitado atrás do banco tentando pegar no sono, quando escuto, dentro da mata, passos de cavalo e umas risadas medonhas misturadas com grunhidos de porco. Em certo momento, um frio tomou conta de mim e o sono que eu sentia desapareceu por completo, pois os meus ossos tremiam muito e o coração acelerou tão rápido que eu pensei que infartaria ali, dentro da boleia do caminhão. Enquanto eu sentia aquela força estranha sobre o meu corpo, os passos de cavalo foram diminuindo gradativamente, só que ficando mais próximo do caminhão. Mesmo com medo, eu resolvi olhar pelo retrovisor, e o que eu avistei foi uma criatura com corpo de cavalo e da cintura para cima era metade humana. Olhando para aquele ser asqueroso com o meu corpo paralisado, eu pude perceber que ele tinha pele cinza, cabelos vermelhos, seios de mulher e olhos amarelados como o de um gato negro. Assim que ele percebeu minha presença, caminhou na direção da cabine e tentou abrir a porta diversas vezes, dando fortes pancadas na maçaneta. Mesmo com o revólver no porta-luvas do caminhão, eu não tinha coragem de pegar para dar um tiro, pois eu tremia muito e a única coisa que eu pude fazer era chorar abaixado no banco de trás. Em meio às lágrimas, eu rezava pedindo a proteção de Deus e aquele terror durou a madrugada quase toda. Aquele demônio fazia o caminhão tremer, parecendo que ia tombar para o lado devido à força das pancadas que ele dava na cabine. Aquele ser parecia querer me fazer muito mal e por causa do pânico, eu acabei desmaiando ali mesmo. No dia seguinte, acordei com os policiais rodoviários batendo no vidro e perguntando se eu estava bem. Assim que eu levantei, pude notar que a porta do caminhão estava arranhada e com marca de socos na lataria que ficou amassada, além da maçaneta quebrada. O susto maior veio quando eu desci e vi pegadas de cavalo no barro perto das árvores em direção da mata fechada, e aquilo me fez ficar ainda mais aterrorizado.
Contei para os policiais que o caminhão tinha parado de funcionar e por isso havia estacionado por ali para pedir ajuda assim que amanhecesse. Depois que eles olharam toda a mercadoria, resolvi ligar o caminhão e o mesmo pegou naturalmente. Os policiais rodoviários perguntaram se eu não havia me enganado, mas eu não quis insistir e fui para o Espírito Santo. João contou essa história para o meu pai depois que chegou de Sergipe. Enquanto ele contava toda a história, alguns vizinhos duvidaram de suas palavras e foi quando ele resolveu mostrar a porta com a maçaneta quebrada e as marcas dos morros. Depois que aconteceu isso com ele, o mesmo passou a evitar a viajar durante a noite e acostumou a frequentar mais a igreja com sua família. Eu não sei o que teria acontecido com o seu João se o bicho entrasse na boleia do caminhão, mas eu tenho plena certeza que ele não estaria vivo para contar a história. Até hoje, mesmo se passando mais de 22 anos, João não conseguiu descobrir que ser misterioso foi aquele que o visitou durante a madrugada de 1998. Boa noite.